Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Michel Augusto, nós somos do Exposição Bíblica, eu sou pastor da Igreja Batista Reformada de Brasília, pastoreio aqui há 19 anos e nós em 2012, através do Exposição Bíblica, nós fundamos alguns projetos como a Faculdade Teológica Reformada de Brasília, o Centro de Pós Russell Shedd, o EAD da FTRB, e agora nós estamos trabalhando com a Academia do Expositor, nosso novo filho, para a glória de Deus. É uma plataforma online de treinamento de pregadores com a participação de Emílio Garófalo, Emister Maia, Gilton Moraes, Thomas Eskol, Wendell Mark Johnson, Michel Augusto e Luciano Paes Landim. Tá bom? Vamos começar agora a série sobre Pedro. Eu falei anteriormente sobre Paulo, a pregação de Paulo, e agora eu quero falar sobre a pregação do apóstolo Pedro. Se inscreva no canal, dê um like, ative o sino para receber as notificações. Nesse primeiro vídeo eu queria falar sobre as bases expositivas no apóstolo Pedro, né? Aquele que foi o primeiro apóstolo a proclamar o evangelho publicamente. Tá ok? Bom, e o primeiro a proclamar o evangelho do Senhor publicamente e uma abordagem no poder do Espírito, que na verdade a abordagem de Pedro, da pregação no poder do Espírito, não deixa de ser a abordagem dos demais apóstolos, porque a pregação do evangelho, ela pressupõe a ação do Espírito. Não tem como divorciarmos essa ação trinitária na pregação do evangelho. Nós pregamos Cristo em todo o conselho de Deus, no poder do Espírito, com o fim de glorificar o Pai e edificar a igreja do Senhor nos seus relacionamentos individuais e congregacionais. Então, essa é uma questão básica para a gente entender, tá ok? Bom, a teologia do culto da igreja primitiva tinha como propósito o glorificar a Deus e, consequentemente, edificar a igreja. Como a gente já tem falado em outros vídeos, essa edificação envolve a edificação individual e a edificação coletiva como corpo. Algo que precisa ser muito trabalhado, porque dentro da pós-modernidade nós vivemos um contexto de individualismo, individualidade muito forte, e a edificação, a nossa edificação dentro do contexto do corpo precisa ser bem desenvolvida nos dias atuais. Tá bom? Bom, no culto primitivo, os cristãos adoravam a Jesus Cristo. Ele era o centro da adoração, e a pregação da palavra de Deus em todo o conselho de Deus disponível naquela época, né? E dentro do testemunho oral também disponível, trazia como um ponto áureo, né, como parte essencial, a pregação do evangelho, a administração correta dos sacramentos e uma ênfase na disciplina que a gente vai vendo sendo desempenhada também de forma bem contundente na história da igreja, né? Somente no período da Reforma a gente vai ver um destaque bem maior com esse princípio da disciplina bíblica. Bom, a proclamação do apóstolo Pedro, né? A gente tem aqui o sermão do capítulo 2 de Atos, na festa de Pentecostes, né? Então a gente começa por aí. Nós temos aí vários referenciais teóricos para tratar de Pedro, mas um deles é o David Beck, né? O outro muito bom é o Woods Oliphant. Ok? Bom, a proclamação de Pedro, no capítulo 2 de Atos, mostra um sinal, o derramamento do Espírito Santo, que acontece numa casa ou num prédio, e esse sinal reúne uma multidão, né? Quando Pedro termina de pregar, o texto diz que 3.000 pessoas foram acrescentadas à igreja, ou seja, de uma reunião informal de oração,
nasce uma congregação. Né? Esse derramamento se torna visível em línguas de fogo, foi manifestado pela adoração dos fiéis, em uma linguagem estática, que é entendida por todos os povos de toda a terra. Né? Então essa igreja, ela nasce, ela proclama, ungida pelo Espírito Santo, a igreja proclama a grande esperança, a esperança desse Jesus prometido que chegou e cumpriu na sua própria carne, com seu próprio sangue, todo o ofício que agradaria a Deus. Na sua carne ele cumpriu o ofício de profeta, sacerdote e rei, cumprindo a exigência total do Pai. Bom, Pedro começa explicando que este sinal é o cumprimento da profecia de Joel, né? E os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Sim, e sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias derramarei o meu espírito e eles profetizarão. Ele está citando aqui a passagem de Joel. Né? Então a gente vê claramente aqui Pedro trazendo uma exposição, né? Falando das grandes maravilhas e sinais que anunciariam o estabelecimento do reino de Deus. Então nós temos aqui um Pedro que fala do sinal que Deus realizou na morte e ressurreição de Jesus. Diz o versículo 23, este Jesus, entregue de acordo com um plano definido e presciência de Deus, você crucificou e matou pelas mãos de homens sem lei, mas Deus o ressuscitou, tendo afrouxado as dores da morte, porque não era possível que ele fosse mantido por ele. Então, ele já entra no versículo 23, se apoiando aqui numa passagem dos Salmos 16. Bom, então nós vamos ver aqui, nesse primeiro sermão, Pedro fazendo uma exposição e cumprindo um princípio muito importante que a Reforma trabalha, que é a Bíblia interpretando a própria Bíblia. Então ele faz toda uma costura usando a boa teologia bíblica. Então é muito importante isso, nós entendermos isso do sermão de Pedro, que tinha uma afirmação central. Portanto, toda a casa de Israel sabe com certeza que Deus o fez Senhor e Cristo, este Jesus a quem crucificastes. Atos capítulo 2, versículo 36. O primeiro apóstolo a proclamar publicamente o Senhor Jesus Cristo. A proclamação da ressurreição é feita agora publicamente a Israel. E o capítulo 2, versículo 21 diz, e será que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Pedro vai falar, vai argumentar com base no Antigo Testamento a seus ouvintes que se eles se arrependerem e forem batizados, receberão o dom do Espírito Santo. Usando todo o argumento em Joel, em Salmos, ele vai nos mostrar que a Escritura é explicada pela Escritura. Nós temos um segundo sermão, está lá em Atos capítulo 3, versículo 12, 3:12 ao 26, que fala da cura do mendigo coxo que Pedro e João encontraram no Belo Portão, quando eles iam ao templo para o serviço religioso da tarde. Então, nesse segundo sermão, que foi feito no Pórtico de Salomão, o Pórtico de Salomão era um local onde os discípulos sempre se reuniam regularmente para ouvir a pregação dos apóstolos. E aqui ele vai expor a passagem do profeta Isaías, o cântico do servo sofredor, Isaías 52, versículo 13 ao 53. Então, nesse sermão, o segundo sermão de Pedro, nós temos aqui uma pedra angular do ensino de Jesus. Então, Jesus ensinou seus discípulos a interpretação das Escrituras. E essa foi uma das passagens que recebeu maior atenção. Capítulo 52,
versículo 13 a 53 de Isaías. Bom, este servo sofredor foi altamente exaltado. O Deus de nossos pais glorificou a seu servo, Jesus. É o que está em capítulo 3, versículo 13 de Atos. Esse servo, ele desprezado e rejeitado, mas exaltado, cumprindo todo o propósito salvífico, todo o plano de salvação do nosso Deus Trino. Então, nós temos aqui, dentro desses dois sermões de Pedro, um contexto que a gente poderia aprender que, de fato, quando nós expomos as Escrituras Sagradas, nós precisamos aprender bastante com a pregação apostólica. Essa questão de expor, de interpretar, de a Bíblia, buscando fundamento na própria Bíblia, o uso da teologia bíblica, isso não é uma coisa somente da história da igreja. Tá? É uma base muito forte que nós vamos encontrar nas páginas das Escrituras, na própria história da Bíblia Sagrada, de todo o contexto da teologia bíblica, nós vamos ver esse fato. E a pregação do apóstolo Pedro, ela tinha as bases no arrependimento e fé no mérito da obra vicária de Jesus Cristo. Então não tem como fugirmos disso, é isso que realmente glorifica o Pai, como dizia Lutero, né? A pregação do Evangelho glorifica a Deus, porque foi o próprio Cristo que cumpriu toda a exigência do Pai. Então não tem como nós glorificarmos a Deus se não pregarmos sobre o Filho. Então é a pregação do Filho. Ele nos ensina que é o que nós temos que fazer hoje. No tempo apostólico, o Filho era pregado. Era necessário que o Filho sofresse, com base lá no capítulo 52 de Isaías, e assim entrasse em sua glória. E é isso que nós proclamamos. São essas as promessas que nós vamos encontrar no desenvolvimento do Antigo Testamento. E é essa promessa que alimenta, que deve alimentar a nossa alma. Nesse tempo de hoje, tempo de pragmatismo religioso, de fato as pessoas vão fugir desses desafios interpretativos, porque isso requer estudo, requer dedicação. Mas na pregação apostólica, especificamente aqui em Pedro, a gente vai aprender que esse é um contexto apropriado para quem quer expor adequadamente a palavra do Senhor. Bom, te encontro no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Um abraço. Tchau, tchau.